Meus irmãos, vamos falar sobre fundamentos, principalmente fundamentos bíblicos. Fundamento é alguma coisa que sustenta, é um alicerce. Todas as coisas que se fortalecem, elas estão em cima de um fundamento, são baseadas, tem fundamento. Então, o que é fundamento? Fundamentos é que você não vê. Você olha um prédio, você olha as suas paredes, seu telhado, mas o fundamento está ali embaixo, a base, o alicerce. E eu quero trazer nessa ocasião uma palavra rápida sobre fundamento. Fundamento, mas eu quero trazer essa palavra sobre um fundamento bíblico. Fundamento, tomei por base o fundamento natural, que é a construção, mas eu quero progredir o meu assunto baseado em fundamento bíblico, trazendo a minha contribuição para o Evangelho através da minha base, do meu conhecimento. Então, eu não gostaria de ser comparado com A ou com B, eu gostaria de ser eu mesmo. Se eu sou fraco porque sou eu. Se eu sou forte porque sou eu. Meu fundamento é esse. Então eu não vou me firmar sobre o fundamento dos outros. O apóstolo Paulo certa vez disse que ninguém deve pôr um alicerce sobre o fundamento de outras pessoas. Ele estava se referindo ao Evangelho, quando ele disse que muitas vezes o que acontece em igrejas por aí afora, grupos religiosos que se fundamentam baseado em fundamento é algo imprescindível. Lá no livro de Mateus, nós vamos encontrar uma palavra interessante sobre fundamentos. Diz ali que um certo homem ele construiu a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, veio o vento, veio um monte de coisa. E aquela casa, ela suportou tudo isso porque ela estava fundada sobre a rocha. Então ali, aquela rocha era o fundamento. Aquela casa, ela estava apoiada no fundamento, né? Não havia possibilidade dela cair porque ela estava fundada, tinha um fundamento. Também, no mesmo exemplo, nós temos aquele outro homem que construiu a sua casa na areia, num terreno frágil, e quando vieram as dificuldades, aquela casa ruiu, e diz a história que foi grande a sua queda, né? É assim, o fundamento ele se baseia nesses assuntos, e o fundamento bíblico ele está também baseado nessa proposta. É tanto que, quando nós estamos lendo também em Coríntios, ele fala sobre essa parte de fundamento, ele mostra que o fundamento do Evangelho, por ele pregado, o apóstolo diz assim, não saia do fundamento que eu já dei para vocês. Quer dizer, ele estava tentando conscientizar as pessoas de que aquele evangelho que ele pregou era o evangelho verdadeiro e que não adiantava botar o fundamento outro em cima dele, né? A base para a fé tem que estar fundamentado em alguma coisa. Eu quero fundamentar o meu assunto nessa palavra bíblica dizendo que Jesus, ele diz que todo aquele que ouve suas palavras e as pratica será semelhante a um homem prudente. Então, isso é um fundamento. Ouvir a palavra e praticar. Talvez o fundamento de uma construção, ele tem uma base muito boa, uma ferragem,
mas a massa não está boa. Ele botou uma dosagem diferente. Geralmente os pedreiros usam 3 por 1 para ficar bem forte, mas o camarada fez uma coluna e usou 6 por 1, 7 por 1. Ficou também parecido, mas ficou fraca. É uma coluna que não tem muita sustentação. Então, quando Jesus diz que todo aquele que ouve suas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente. Por quê? Porque o fundamento aí dessas palavras de Jesus não está somente em ouvir a palavra. Você ouve a palavra e vai embora, alegre porque ouviu, pode até repetir para alguém, mas não pratica. A sequência para que aquela palavra ela se fundamente, ela se apoie na sua vida, é preciso que ela esteja fundamentada em ouvir e praticar. Se você ouve a palavra e não pratica, é porque você não tem base, você é um ouvinte esquecido até, porque quem ouve e não pratica, amanhã pode ouvir outra coisa e já vai colocando em cima da outra e vai se esquecendo daquela coisa que ouviu, né? Então, quando você quer fazer uma construção, você tem que cavar a terra até tirar aquela terra fraca. Você tem que cavar até encontrar uma terra firme para ali naquela terra firme você apoiar a sua construção, suas bases, né? Seu pé de galinha, como diz os pedreiros, apoiado numa terra firme, mesmo que tenha meio metro, 1 metro, seja quanto for, mas você tem que cavar aquela terra fofa até tirar tudo aquilo e encontrar uma terra firme. E é quando você vai colocar o seu fundamento, onde você vai fundamentar a sua construção. Então, é por isso que a palavra de Deus, ela não admite fundamentos falsos. E nós estamos vendo, infelizmente, muitas coisas na vida dos crentes, coisa que nós falaremos em outra ocasião, mas estamos vendo coisas que você que lê um pouco, você que entende um pouco, você vê que aquilo não tem nenhum fundamento bíblico. E muitas vezes, quando você, mesmo sendo crente, fervoroso, fiel, mas é como aquela árvore que Jesus foi colher fruto e só tinha folhas, bonitinha e tal, mas só folhas, né? Não tinha fruto. Se você é um crente que está sem um fundamento, você pode ser um bom frequentador de igreja, você pode ter seus ornamentos, Bíblia, cantor cristão, etc. Tal, um bom dizimista, tudo, enfim, tudo que deve ser. Mas se você não tiver fundamentado, talvez você não tenha nem certeza da sua salvação. Você só tem certeza de que é crente de uma igreja tal, igreja A, igreja B, igreja C. Mas ser crente de uma igreja não dá direito a ser salvo. Não existe salvação por igreja. A salvação existe pela fé em Jesus. E essa fé em Jesus, essa salvação, esse fundamento, ele precisa ter um conhecimento bíblico. Não é conhecimento teológico superficial, de cantar, eu não sou contra cantar nem pegar nada disso. Entenda o que é que eu estou dizendo. Tudo deve ser feito com decência e ordem, como diz a palavra de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que nada disso tem valor se não tiver fundamentado na palavra de Deus. A primeira coisa que aquela árvore devia ter era frutos e não folhas.
enquanto isso ela foi amaldiçoada. Então, a palavra de Deus nos mostra que naquele dia seremos provados pelas nossas obras. Você fez muita obra, fez muita coisa, mas qual era o seu objetivo ao fazer as obras? Qual era o seu objetivo ao cantar, a pregar, a falar? Qual era a sua base bíblica da sua salvação? Ou você fez para agradar alguém, agradar A, B, o marido, a esposa, o companheiro, o pastor, a sociedade? Se você está trabalhando só para alguém ver que você está trabalhando, você está perdendo tempo, porque nós temos que trabalhar para Deus, para Jesus. Ele não precisa do nosso trabalho, não. Nós é que precisamos agradecer a Ele pela salvação. Não podemos ficar, por isso, de braços cruzados, já que Ele não precisa do nosso trabalho. Não, mas Ele disse, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Então a salvação, ela veio, não foi para você ficar reunido numa igreja pregando, cantando, falando e tal, não. Você veio para difundir o Evangelho. Ser crente não é você ser um religioso fechado ali. Ser crente não é você seguir o ditame de uma igreja e se isolar do mundo. Ser crente é você ter uma vida de acordo com a moldura da palavra de Deus. E para isso você precisa de fundamentos. Não precisa de grito, não precisa de dança, não precisa de fogo, não precisa nada disso. Você precisa de fundamento na palavra de Deus. E quando você é fundamentado, os ventos, as dificuldades não lhe afastem, porque você é fundamentado. Então, nós temos aqui 1 Coríntios 13, 11, nós temos em Lucas 6, 47, 48, nós temos 1 Coríntios 13, 11, Gálatas 1, 6 a 9, temos 1 João 2, 7 a 9, Judas 17, 2 Pedro 1, 12 a 15, são versículos que são embasados, onde são embasados nesses assuntos que eu estou falando. Você pode procurar e ter mais detalhes bíblicos. Que Deus abençoe, mas não leve em conta o pregador, a pessoa que está falando. Às vezes a pessoa pega um vídeo e se interessa muito por quem está falando. Não é importante, se interessa. O que devo chamar a atenção para nós é o assunto, é o que é que a pessoa está dizendo, o que é que a pessoa está falando, se tem fundamento. Pode ser até um passarinho cantando, mas é preciso ter fundamento. Então observe o fundamento e não somente a pessoa que está falando. Assim que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.